Disse que o anjo Samael é um dos anjos no sétimo céu que Moisés viu quando foi levado vivo para o céu. No último céu, Moisés viu 2 anjos, cada um com 500 parazangues de altura, forjados a partir de correntes de fogo negro e fogo vermelho, os anjos Af, raiva, e Emá, ira, que Deus criou no início do século para executar sua vontade. Moisés ficou inquieto quando olhou para eles. Oi, e aí? De boas? Bom, vamos para mais um vídeo. Isto foi o que o anjo Samael fez aos humanos como um anjo caído na terra. Deus criou todos os anjos tanto para o bem e também para a delegação de deveres. Ele atribuiu a todos os anjos habilidades especiais conforme planejou expor no curso de suas atividades de criação. Além das habilidades especiais, Deus criou os anjos com vontade independente de seus próprios. Eles têm a liberdade de pensar, agir de acordo com o que falam ou desejam. Podem escolher fazer ou não fazer o que querem, de acordo com a sua própria vontade, sem exigir permissão de Deus. Essa liberdade que Deus deu aos anjos foi o que fez os anjos se destacarem como suas criações favoritas antes da criação do homem. Depois de criar o homem, Deus também estendeu a liberdade para possuir uma vontade aos humanos. Mas em tudo isso Deus ainda deu vontade própria para todas as criaturas do que Ele criou. É por isso que Deus falou através do profeta Josué, em Josué capítulo 24 verso 15. Ele disse: escolha você hoje a quem você servirá, mas quanto a mim e minha casa serviremos ao Senhor. Essa escritura significa que cada ser humano tem sua vontade separada da vontade de Deus. Cabe a essa pessoa alinhar com a vontade de Deus, ou optar por seguir sua vontade. Os anjos também têm a mesma liberdade. Essa liberdade foi o que levou à queda de Lúcifer, que se acredita ser o Satanás ou o diabo que conhecemos hoje, e os outros anjos caídos. Neste vídeo estarei falando sobre um dos anjos que estava fazendo a vontade de Deus conforme o esperado, mas que de alguma forma escolheu fazer sua própria vontade, o que é contrário à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Seu nome é Samael. Alguns dos anjos optaram por fazer sua própria vontade, em vez de usar a habilidade dada por Deus para o bem. Esse conjunto de anjos começou a usar suas habilidades contra a vontade de Deus. O anjo Samael foi um desses anjos que caiu em desgraça devido à sua decisão de ir contra a vontade de Deus para sua vida. Antes de tudo, o nome mesmo em hebraico significa o veneno de Deus. Ele representa o lado duro de Deus. Mas agora vou contar os detalhes sobre o anjo caído Samael, e usarei diferentes textos de literatura, como o livro de Enoque, o Talmúdico, o Midrash e outros textos relevantes para discutir mais detalhes que você precisa saber sobre este anjo notável. E devo dizer que o anjo caído, o anjo Samael, foi mencionado pela primeira vez no livro de Enoque como um dos 200 anjos caídos que eram leais ao anjo Samiasa, seu líder. Foi considerado um dos vigilantes que deixou o céu, e foi para a terra apenas para copular com as mulheres humanas que encontraram atraente. No Talmúdico, e na tradição pós-talmúdico, o anjo Samael era o anjo que acusou Jó de servir a Deus por interesse. Ele disse a Deus que Jó estava apenas servindo a ele por causa de toda a riqueza, e de todo o bem e vida que ele havia lhe dado. Samael também significa o destruidor, responsável por matar o primogênito dos egípcios durante a época de Moisés. No entanto, não apoio esta hipótese, porque até então o anjo caído Abadão também foi considerado o anjo da morte que matou os primogênitos do egípcio. E acho que Abadão é o anjo mais apropriado para esse trabalho. O anjo Samael é conhecido como um dos 7 arcanjos principais que estavam no 7º céu, que eram Anael, Gabriel, Miguel, Oripiel, Rafael, Samael e Zachariel. Receberam a tarefa especial de vigiar o mundo por um período de 360 anos. Agora, o fato de que ele é considerado o anjo da morte fez com que muitas pessoas o considerassem o próprio diabo, esquecendo o fato de que mesmo como anjo da morte ele ainda está fazendo a obra de Deus. Porque Deus só permite que o anjo da morte tire a vida de qualquer pessoa que ele tenha aprovado para morrer. Disse que o anjo Samael é o anjo responsável pela queda de Adão e Eva, o que significa que ele foi o anjo que realmente se transformou na serpente que enganou Adão e Eva no jardim. Até então, como sabemos, a história acaba. Porém, aí teve uma surpresa que diz que o anjo Samael era casado com Lilith. Agora a história de Lilith é uma história totalmente diferente que não posso explicar completamente neste vídeo, mas vou dedicar um vídeo para a história dela. Por favor, fique atento ao vídeo sobre Lilith neste canal. Um breve resumo. Lilith foi considerada a primeira esposa de Adão que abandonou o marido devido à luta pela autoridade e poder que eles tinham entre si. Foi dito que o anjo Samael deixou o céu, se conheceram e se casaram, e juntos planejaram a queda de Adão.
para se vingar dele por machucar Lilith. O melhor mal que puderam fazer foi destruir o relacionamento entre Adão e Deus. Esta foi a razão pela qual Samael se transformou em uma serpente para tentar Adão e Eva, e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. No processo na Cabala, o anjo Samael é considerado o príncipe de todos os demônios e também o marido de Lilith. Porém foi dito que eles foram criados juntos a partir do trono da glória para viverem como iguais, assim como Adão e Eva. Também foi dito que o anjo Asmodeus, que era um servo de Samael, se casou com a irmã mais nova de Lilith devido ao fato de que o anjo Samael se tornou mau e toda a sua vontade tornou-se mal. Deus decidiu castrar o anjo Samael para que não pudesse ter filhos novamente com Lilith. Esta foi a razão pela qual foi dito que Lilith era promíscua, porque seu marido não conseguia mais satisfazê-la na cama. Da mesma forma, Samael é considerado o anjo que plantou a árvore do conhecimento no jardim do Éden como uma das figuras dominantes no céu, de acordo com o Apocalipse. Antes de se desentender com Deus e ser banido do céu, com raiva pelo banimento ele decidiu se vingar de Deus corrompendo suas criaturas Adão e Eva. O anjo foi considerado um dos anjos bons, e não necessariamente um agente do mal no início da era Midas talmúdica. Seu papel como um anjo caído maligno começou por volta do século 5 ou 6. O Êxodo afirma que o anjo Samael acusou os irmãos na corte celestial, assim como o anjo Miguel que estava defendendo os irmãos na presença de Deus. O anjo Samael é considerado o anjo que instigou Abrão a sacrificar Isaque, e ele também é considerado o governante do terceiro inferno, e do cânon do Midrash. Ele foi considerado o anjo da guarda de Esaú que lutou com Jacó enquanto ele fugia de seu irmão Esaú. No livro da Ascensão de Isaías, Samael apareceu como o rei do mal ou simplesmente o rei da maldade. Ele também era conhecido como o mensageiro do mal, o anjo da iniquidade. Seus outros nomes são o eleito do mal, ou escolhido pelo mal. Ele era a personificação do anjo maligno. Samael também é conhecido como Satanás que ganhou o controle do rei Manassés e instigou a acusar o profeta Isaías de traição em ordem para pegá-lo. Ele foi morto porque ele representou Deus na ascensão de Moisés, que é um texto apócrifo das lendas dos judeus. Disse que o anjo Samael é um dos anjos no sétimo céu que Moisés viu quando foi levado vivo para o céu. No último céu, Moisés viu 2 anjos, cada um com 500 parazangues de altura, forjados a partir de correntes de fogo negro e fogo vermelho, os anjos Af, raiva, e Emá, ira, que Deus criou no início do século para executar sua vontade. Moisés ficou inquieto quando olhou para eles, mas Metatron o abraçou e disse: Moisés, Moisés, tu és o favorito de Deus, não temas e não fiques aterrorizado. E Moisés ficou calmo. Havia outro anjo no sétimo céu, de aparência diferente de todos os outros, e de aparência assustadora. Sua altura era tão grande que levaria 500 anos para percorrer uma distância igual a ela, e do topo da cabeça até a sola dos pés. Ele estava repleto de olhos brilhantes, ao ver os quais o observador caiu prostrado maravilhado. Este, disse Metatron, dirigindo-se a Moisés, é Samael, que tira a alma do homem. Para onde ele vai agora? Perguntou Moisés. E Metatron respondeu: para buscar a alma de Jó, o piedoso. Então Moisés orou a Deus com estas palavras: que seja a tua vontade, meu Deus e o Deus de meus pais, não me deixar cair nas mãos deste anjo. Dizia-se que Sopia, e o anjo Samael era o primeiro pecado de acordo com a hipótese dos arcontes. Ele também era conhecido como o diabo que foi pecador desde o início de acordo com o primeiro livro de João. O anjo Samael é descrito como a severidade de Deus e está listado a partir dos arcanjos do mundo de Ibriá, e que tem porções em Esaú, os anjos destruidores. Diz que Samael foi um anjo guardião de Esaú, e patrono do Império Romano na maior parte da literatura gnóstica. Diz que o anjo é a fonte do mal no mundo material criado por Demiurgo, que é a criatura do mundo material. O anjo Samuel às vezes é confundido com o anjo Camelo, que se diz ser o poder maligno, que é como o deus do evangelho copta dos egípcios. E diante de Deus, foi banido na forma de uma cobra quando caiu do céu no Islã. O Alcorão afirma que o anjo Samael foi o demônio que tentou os israelitas a adorar o bezerro de ouro que foi construído por Arão quando Moisés subiu a montanha porque estava demorando. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like padrão, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, e também me inspiram a trazer mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui, até breve.